Fala, meus amigos, olha nós de novo, começando mais um IFTcast diretamente da Baixada Maranhense para as nações da terra. E nós temos um convidado, gente, de verdade. Sertão Nordestino, evangelização do Sertão Nordestino. Vai ser incrível, Maico Barroco aqui com a gente. E eu quero só pedir para você que você já mande agora, esse podcast para 5 amigos. Envie agora, que eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar muito com você, tá bom? Então seja bem-vindo a mais um IFTcast. Valeu, galera, tamo junto. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso IFTcast. É um prazer para nós recebê-lo aqui, ter esse bate-papo com você, sabendo da tua história, acompanhando mesmo que de longe, né? Mas a gente sabe que daquilo que Deus tem feito na tua vida, tem feito através de você. E seja bem-vindo, seja bem-vindo. Joia, amigo, é uma alegria poder estar aqui participando com vocês, aqui nessa mesa online, sabe? Poder compartilhar um pouco as experiências, compartilhar sobre aquilo que Deus está fazendo. E para mim é um grande privilégio. Perfeito. E eu queria começar esse nosso bate-papo perguntando que você desse para nós assim, um panorama sobre a sua vida, ser casado, onde você mora, qual igreja meu amigo congrega, tem filhos, não tem. Eu quero fazer menção aqui dos nossos patrocinadores. Então, o primeiro é Viacar, Texel, Posto Pericumã, Reicar, Galeteria Sabor Nordestino, Escola de Pregadores, Box Tour, JB Frigorífico, Netim Refrigeração Automotiva e GRE Barbearia. Então esses são os nossos patrocinadores. Se você quiser saber mais sobre eles, vai estar passando aqui a logo de cada um deles e você pode encontrar no Instagram, ver toda ali, conhecer melhor cada um dos nossos patrocinadores, tá bom? Tá joia? Sim, eu estou morando aqui em Maceió, atualmente, aqui em Alagoas. Estou morando aqui no Nordeste há 9 anos. Nós somos, né, cariocas, a minha esposa e eu também. Nós temos um filho chamado Estevão, de 8 anos, e o Samuel, de 4 anos. E temos um sobrinho que mora conosco, a minha sogra, somos uma família grande. E eu vim para o Nordeste há 9 anos atrás. Eu trabalho com missão há 20 anos, mas há 9 anos morando aqui no Nordeste. Nós viemos por conta de uma palavra de Deus. Deus falou conosco que iríamos ver e viver um grande avivamento aqui no Nordeste. E há Amém. 9 anos a gente tem cavado poços, a gente tem desenvolvido trabalho, plantando bases missionárias, principalmente, né, no sertão, onde eu morei a maior parte do tempo. E ao decorrer da nossa história eu vou contar o porquê que a gente foi parar em Maceió, porquê que a gente está morando lá. Mas eu faço parte de uma missão internacional, o nome dela é Íris Global. Atualmente, hoje, eu lidero essa missão no Brasil também. E E a gente congrega aqui em uma igreja aqui em Maceió, né? Foi a igreja na cidade. É uma igreja que nós mesmos implantamos. Começamos esse trabalho um pouco antes de começar a pandemia. E nós, né, congregamos aqui. Temos outras igrejas espalhadas aqui no estado também, nos estados vizinhos. E eu pastoreio o local também ali, né? E eu tento dividir o meu tempo entre, né, conciliar a missão, a coordenação dela e, ao mesmo tempo, pastoreando a igreja local. Que bacana. Então são 20 anos aí de história já envolvido no mundo missionário, é isso? Sim. E de caminhada cristã já são quantos anos? Ou é já desde o início que você já foi envolvido com isso? Então, eu vou contar minha história, né, resumido, mas eu vim de uma família cristã, apesar de não ter conhecido o Senhor antes dos meus 18 anos, mas eu vim de uma família cristã, Entendi. mas eu tive o meu encontro com Jesus mesmo aos 18 anos. Eu era um jovem que não cria em Deus, né? Eu me considerava mesmo ateu, eu não acreditava em É Deus. mesmo?
sim. E com 18 anos, eu estava numa favela, numa festa, eu tive uma experiência de ouvir a voz de Deus. Uau. Então, foi de uma forma sobrenatural e eu sempre digo que eu tinha muito medo porque eu falava mal de Deus e agora eu tinha percebido que ele era uma verdade, então eu fiquei com medo de morrer, mas eu fui para minha casa chorando desesperadamente porque eu tinha medo. E quando eu cheguei na minha casa, minha mãe deixava uma Bíblia aberta no meu quarto, no Salmo 91. E pela primeira vez na vida eu tinha pego a Bíblia e abri e li, e ali mesmo entreguei a minha vida a Jesus. Então Que isso foi numa bacana. sexta para sábado, no domingo eu fui numa igreja, no templo de uma igreja batista próximo lá da minha casa. Era o pastor que eu mais ouvia falar bem dele, assim, eu procurei ele. E eu lembro que ele me ofereceu ajuda, sabe, para poder me ajudar a discipular, a caminhar comigo, alguns outros amigos. E automaticamente ele me falou algo que me chamou bastante atenção. Ele disse assim: Michael, quanto mais você pregar o evangelho, mais raízes você vai criar em Deus. Então eu tomei essa verdade para mim e eu Amém. comecei a pregar o evangelho aos meus amigos e pouco tempo após, mas pouquíssimo tempo após, coisa de mais ou menos um mês e meio, eu já estava cooperando em um ministério que saía pelas ruas para poder pregar o evangelho. Então já comecei com as missões urbanas ali na minha cidade. Sim. Eu nasci na Baixada Fluminense, né, Rio de Janeiro, então a gente ia para as praças, para as comunidades, ia pregar o evangelho. Então eu comecei através da minha cidade mesmo. E durante esse período, o Senhor disse que iria me dar um amor pelas nações, sabe? E eu lembro que na época, nas minhas pesquisas, eu encontrei uma pregação do Gregório McNutt. Não sei se você já conheceu. Ele foi Sim. bastante aí no Maranhão. E, e eu lembro que eu comecei a ouvir falar de missões ali, sabe? Eu ouvi a falar desse ardor missionário, sabe? Dessa paixão por missões. E automaticamente eu fui me entregando, né, para as missões. E desde então eu não voltei mais. Eu fui só em uma crescente durante a minha jornada. Trabalhei em comunidades e favelas. Depois de um tempo eu fui para o norte do Brasil. Trabalhei lá no Amapá, depois no Pará, depois no Amazonas. Eu tive o privilégio de trabalhar cooperando, plantando algumas igrejas. Eu fui de uma outra organização missionária antes, então eu fui para poder servir. E desde então eu não parei. Depois eu voltei lá para minha cidade e numa cidade próxima eu conheci a minha esposa, casamos, eu fui pastorear uma igreja local em Cabo Frio, Rio de Janeiro, e começamos a nossa jornada de servir outras cidades, pregando com ministério mais itinerante também, despertando a igreja para essa questão missionária. Então a gente foi pelo Brasil, América Latina, começamos a pregar o evangelho, despertar pessoas para poder, no caso, né, para adentrar, né, para a missão. E começou a minha paixão, tanto de estar em missão, como de preparar pessoas para o campo, né, missionário. E- Então, a gente foi trabalhando nisso até que, há mais ou menos 10 anos atrás, eu conheci o sertão do Brasil. Eu lembro que um amigo me levou para a gente andar 1.800 quilômetros rodando o sertão. E em É cada chão. povoado, é chão, em cada assim, povoado que a gente entrava, ele falava que não tinha nenhuma igreja. E a gente não Meu acreditava Deus. nisso. E entrávamos e não tinha nenhuma igreja. Então rodamos o Piauí, o Ceará, um pedaço também, e começamos a entrar em povoado, e não tinha nenhuma igreja. E eu lembro que dentre esses povoados, tinha um povoado específico, era uma comunidade quilombola. E eu lembro que era proibido pregar o evangelho lá, por conta de questões, né, culturais, de algumas outras igrejas que tentaram fazer em outras comunidades, mas de um método um pouco errado. Então, a líder dos quilombos, ela fechou as portas. E um amigo falou Entendi. assim, a gente pode ir, a gente entra lá para poder conhecer, a gente faz uma peça teatral e tenta de alguma forma pregar o evangelho ali, assim, através disso. Aí eu, beleza, vamos lá. Quando nós entramos nessa comunidade, é, fizemos a peça teatral, eu sou péssimo em teatro, mas para poder cooperar ali, e quando De terminou a alguma forma, peça, né? e quando terminou a peça, esse amigo falou assim, Maico, agora você vai lá e prega. Eu falei, cara, não pode. Ele falou assim, cara, vai lá e prega, eu vou estar próximo do carro. Se der algum problema, a gente pega o carro e vai embora.
E Vai eu fugir, lembro né? que é, e eu lembro que eu comecei a falar sobre a conversão de Saulo. E eu falando sobre a conversão de Saulo, sobre a vida de Paulo, né? E quando eu Aham. comecei a falar, eu vi que a comunidade tinha ali debaixo de um pé de caju, mais ou menos umas 40 pessoas. Que E eu lembro bacana, Bacana. que bacana. eles tinham cara de nada, assim, tipo, cara, eu não tô entendendo nada do que você tá falando. E eu, o tempo falando, eu perguntei, gente, vocês não conhecem Paulo, a história de Paulo? O pessoal, não. E eu Meu falei, Deus. vocês conhecem Deus, o Criador de todas as coisas? E aquela comunidade ali, as pessoas falaram assim, Zumbi dos Palmares? Tipo, eu falei, nossa, que Nossa. confusão histórica, cultural agora. E eu falei assim, vocês conhecem Jesus? Aí teve um moleque que falou assim, não, ele não mora aqui não. Aí eu comecei a ficar preocupado. Aí eu comecei a ficar preocupado. Eu falei assim, ó, eu estou no Brasil, Uau. entendeu? Meu Daqui a Deus. 100 quilômetros de onde que eu estava tinha várias igrejas. Então eu falei assim, isso é Aham. inadmissível, né? E eu lembro que eu perguntei assim, de repente a Igreja Católica passou aqui. Eu falei assim, vocês conhecem Maria? Eu lembro que daquelas 40 pessoas, umas 15 era Maria, sabe? Levantava a mão, eu sou Maria, eu sou Maria. Mas, de fato, não conheciam, né, a história. E eu lembro que eu falei assim, gente, eu quero pedir perdão, mas eu preciso contar a história no começo. Eu comecei a contar sobre a criação, eu falei sobre a Uau. queda, e eu comecei a discorrer de uma forma resumida, né, com a Bíblia, até que eu cheguei no nascimento, né, de Jesus, na vida de Jesus, Uhum. e algumas histórias sobre ele, contei sobre a morte, ressurreição, propósito eterno de Deus, e quanto que eu estava contando isso, eu vi que eles estavam querendo mais. Eu já estava 2 horas ali contando a história. E eu Uau. lembro que no final lá dessa história, eu lembro que eu peguei uma Bíblia que eu tinha, uma Bíblia Thompson, grande, e eu chamei o líder da comunidade e dei a Bíblia de presente para ele. Ele tinha aproximadamente 40 e poucos anos. Aí eu dei a Bíblia na mão dele e falei assim: isso aqui é um presente. Toda essa história que eu contei aqui está detalhada, aqui você vai ter detalhes sobre ela. Quando ele pegou a Bíblia, assim, ele começou a ler, ele começou a pular as páginas e falou assim: puxa, doutor, essa Bíblia aqui é grande, né? Esse livro aqui é grande. Ó, a próxima vez que você vir aqui, pelo menos uma página dessa eu vou saber. Porque Olha aí. aqui, né, nós somos ignorantes, não tem ninguém que possa nos ensinar. Quando ele falou assim, Meu não tem ninguém Deus. que possa nos ensinar, eu lembrei que eu pastoreava uma igreja em Cabo Frio que tinha aproximadamente ali umas 1.500 pessoas. E eu lembrava que os jovens brigavam por microfone, sabe? Brigavam para poder Meu pregar. Deus. E na Meu minha Deus. cabeça eu falei, cara, eu vou voltar, eu vou preparar jovens e vou mandar para o sertão. E, e, e esse amigo me falou, Maico, tem mais 7.000 comunidades igual essa no sertão que não tem nenhuma igreja. Meu Meu. Deus. Existe 2.000, 2.000 comunidades que não tem nenhuma igreja, né, quilombolas. 2.000 comunidades, né, quilombolas sem nenhuma igreja. Uau. Existe o grupo de ciganos, existe 32 etnias indígenas no sertão sem nenhuma igreja. Então ele Meu começou a me falar Deus, sobre cara. dados, estatísticas, que eu falei, cara, esse é o nosso dever de casa, sabe? A Meu gente pensa Deus. sobre missões de uma maneira global e isso é fantástico. Eu creio que nós, e como, né, igreja local, precisamos pensar sobre missões global. Ah, Uhum. mas dentro dessa missão, né, global, nós temos um dever de casa e nós precisamos cumprir esse dever. É algo, né, urgente. Então eu falei, eu vou voltar, eu vou treinar pessoas, eu vou capacitar pessoas para vir, para poder servir. E quando estamos terminando a viagem, a minha esposa, ela me pergunta, Marco, o que que Deus tem te falado durante essa viagem? E eu falei com a minha esposa, eu falei assim, ó, eu creio que nós temos que preparar jovens, precisamos preparar pessoas para adentrar esse sertão e pregar o evangelho do reino. Minha Uhum. esposa disse assim, Marco, eu até creio que a gente tem que fazer isso, mas eu creio que o próximo passo nosso, a gente tem que se mudar para o sertão, a gente tem que morar no sertão, tem Meu que morar entre Deus. eles. E eu lembro que estava tudo muito estabilizado em minha vida, igreja local, nossa, era uma igreja, né, relevante na comunidade. Eu prestava serviço também, né, ao governo local. Eu fiz administração, minha primeira faculdade, então eu servia
né, nisso, era o meu sustento ali. Então, o Senhor, eu tinha montado o apartamento dos meus sonhos, do jeito que eu queria montar. Foi quando o Senhor falou assim: agora vocês vão entrar no carro de vocês, não levam nada e vão para o sertão. E foi isso que a Uau. gente fez. Eu tinha um Golzinho 1.0, botamos as nossas roupas no carro. O Senhor não mandou a gente, sabe, levar nenhum tipo de eletrodoméstico, nada. E a única coisa que eu fiz, como iria morar no Piauí, eu levei um ventilador, porque o Piauí é quente, né? E eu lembro, Demais. eu lembro quando a gente chegou na cidade de Picos, no Piauí, onde que a gente foi morar primeiro, a primeira coisa que eu fiz foi ligar o ventilador e queimou. O Senhor pediu para a gente não levar nada. Enfim, a gente foi para lá morar lá. Eu não tinha ainda filhos, né? Hum, E quando a gente foi morar no sertão, e começamos a partir de Picos a procurar uma cidade para a gente estabelecer, para a gente morar e viver entre eles. Entre a nossa ah, procura, nós conhecemos 40 cidades. E na 40ª cidade eu conheci a Cauã, no Piauí. É uma cidade pequena no interior do Piauí, divisa com o estado de Pernambuco, no sertão piauiense. E uma cidade que no ano de 2012, 2013, 32 mulheres elas tinham tirado a própria vida. Então meu nós Deus. identificamos que nós precisaríamos estabelecer algo ali. E foi eu e a minha esposa, começamos esse trabalho lá. Depois chegou a minha cunhada, que trabalha com crianças, e mais um amigo lá de Manaus. E começamos a estabelecer uma base missionária ali, com trabalho com as Uhum. crianças primeiro, e das crianças veio, no caso, as mães, e das mães os pais. E mais ou menos um mês após estávamos fazendo o nosso primeiro culto. Tinha ali quase 50 pessoas no primeiro culto nosso, Que e bacana, começamos cara. a ver os milagres do Senhor, a manifestação dele. Enfim, 3 anos e meio após, morando lá, a gente, pela graça do Senhor, nós tínhamos plantado ali mais de 9 igrejas, sabe, em vilarejos, em povoados, onde que não tinha nenhuma igreja antes, durante a história dele. Algumas igrejas eram feitas no quintal de casa, outros em associação de moradores. Em alguns lugares Uhum. construímos mesmo, né, um templo, e a gente ia com todos os recursos que a gente tinha, nós íamos entrando em povoado, em vilarejo, fazendo isso. Criamos projetos sociais ali na comunidade, ao todo nós fizemos 11 projetos ali. Fábrica que a gente faz hoje, né, violão, uma outra fábrica que a gente faz brinquedos, escola de Que balé, de bacana. futebol, informática, enfim. Uhum. Depois de 3 anos e meio, eu queria ir embora do Brasil, achamos que tinha terminado o tempo lá, deixamos 23 missionários trabalhando, e eu queria ir embora para a Muito bom. Tailândia. É Quando mesmo, cara. eu queria ir embora do país. A minha esposa gosta muito dos países ali do Laos, Mianmar, Vietnã, e Aham. ela queria muito ir para lá, morar lá e trabalhar, e eu estava disponível para ir também, e com coração nisso. Quando a gente estava próximo a essa transição, nós tínhamos uma viagem a fazer à África. A missão nossa, a Uhum. sede fica lá na África, e a gente iria para lá. Isso no ano de 2017. Foi quando, durante uma viagem, o Senhor pediu para a gente permanecer no Nordeste. Eu não estava entendendo, mas aí eu lembro de uma visão que eu tive em 2007. Desculpa eu estar falando muito, tá? Mas Não, eu acho que é pode ir, importante eu fica à contar, que vontade. faz parte, eu acho, disso tudo. Em 2007, eu era missionário lá no Amapá. Eu tive uma visão do Brasil. E nessa visão eu via um mapa do Brasil, e eu via no sul do Brasil algumas chamas de fogo, eu via no sudeste algumas chamas de fogo acendendo em alguns lugares específicos, eu via no centro-oeste também algumas chamas de fogo, e no norte do Brasil também, alguns lugares acendendo como se fossem chamas de fogo. Quando eu olhei para o nordeste, eu não via nada. E eu começava a perguntar, Senhor, mas e o Nordeste? Eu entendia que aquilo era algo que Deus estava fazendo. E, Senhor, o Uhum. Nordeste, eu não estou vendo nada. E, sabe, e eu tinha um carinho especial pela Cinepom Nordeste, minha família, ela veio do Nordeste. Então, o Senhor, e Cinepom Nordeste? E o Senhor, ele falou muito claramente comigo, acalma o seu coração. E quando eu olhei para o Nordeste de novo, eu vi como se fosse uma grande fogueira no Nordeste todo. Não era apenas Amém. algumas chamas de fogo, mas era tipo uma Uhum. fogueira que acendia no Nordeste,
e esse fogo ia se espalhando pelo Brasil, América Amém. Latina, as Amém. Américas e depois as nações. Sabe, eu via muito forte. E o Senhor falou comigo sobre esse grande avivamento que Ele vai derramar sobre a nação brasileira, sabe? Esse avivamento tipo assim, o Nordeste ele tem uma parte especial nisso. Amém. E Amém. eu lembro que nessa época eu disse, Senhor, me permita apenas viver um pouco disso, sabe? Me Uhum. permita viver isso. E eu lembro que 7 anos após, eu acredito que 7 fala de um ciclo também, Uhum. 7 anos após eu vim morar no Nordeste, sabe? E quando foi nessa transição de 2017, de sair do sertão lá no Piauí, que eu iria embora do Brasil, o Senhor falou comigo, você ainda não viu o que eu vou fazer, Uau. entendeu? O que você viu são apenas Uhum. gotas. Uau. Eu lembro que dias antes a gente reuniu todas as igrejas que a gente tinha plantado, os irmãos, e para fazer uma grande festa. E a gente alugou uma quadra, um espaço para fazer uma festa. Quando eu vi, sabe, aquele monte de gente, sabe, de sertanejos, eu falei, cara, isso aqui é Uhum. bem parecido com o avivamento. E o Senhor falou assim: não, Uhum. não, não, isso são apenas pequenas gotas, sabe? Uau. A chuva ainda não veio, a chuva ainda vai chegar. E dentro dessa expectativa, eu falei, Senhor, então me leva para algum lugar do Nordeste. Eu quero então. E começamos a pesquisar e vimos que Alagoas é o estado que menos envia missionários, ou menos que sustenta missionários. E para a gente que trabalha com missão, com treinamento e tudo, é um bom lugar para a gente estar, sabe? É um bom Ah. desafio para a gente estar. Foi quando a gente se mudou. A gente veio morar aqui em Alagoas, no ano de 2017. Plantamos, começamos a base missionária em Maceió e depois para o Sertão. Aham. Isso dá 270 quilômetros a diferença. Então eu fui para o Sertão, morei mais 2 anos e meio no Sertão, onde a gente plantou a base missionária, onde funcionam hoje duas igrejas, uma no centro de uma cidade, São José da Tapera, e outra em Piedade, que é um povoado. Construímos uma igreja lá também. Tem Aham. trabalhado com a comunidade. Começamos o trabalho entre os ciganos também aqui. Foi uma nova experiência, eu não tinha experiência com a comunidade cigana. Então, o nosso grupo aqui que trabalha aqui conosco começou a trabalhar entre os ciganos também. A gente pôde ver um grande mover de Deus acontecendo. E quando foi há mais ou menos aí há 2 anos atrás, durante a pandemia, o Senhor nos mandou voltar a Maceió. Só que eu amo o interior, cara. Eu gosto de cidade É interior, eu gosto de sentar mesmo? na calçada, sabe? Aham. Eu gosto de conversar com as pessoas, sabe? Eu gosto Sei. dessa vida pacata, sabe? Uhum. E o Senhor mandou a gente ir para a capital e foi muita luta porque minha esposa não queria ir, mas o Senhor foi muito claro comigo, mandando eu voltar lá para a capital. Abrindo parênteses aqui nessa história, ah, um pouco antes disso, o nosso filho Samuel, ele teve sinais de uma doença chamada fibrose, acho que cística, alguma coisa assim. E é uma doença que ela não tem cura. E ele fez alguns exames que indicou a doença nele. E Uhum. nós estávamos prestes a começar um tratamento, só que não tinha um tratamento no sertão. Começamos a orar ao Senhor Entendi. e pela graça do Senhor, o Samuel ele foi curado disso, sabe? O Uau. Samuel, depois de alguns meses, repetimos os novos exames e as taxas foram Uhum. completamente diferentes. A médica disse que, tipo assim, não, o Samuel não tem mais nenhuma chance de ter isso. E nós acreditamos que o Senhor curou o Samuel, que é o meu filho Amém. menor. E nessa época, logo após, a gente foi morar em Maceió, se contra um pouco a vontade nossa, mas pela vontade de Deus. Quando chegamos em Maceió, descobrimos que o nosso filho Samuel, esse mesmo que foi, no caso, né, curado, ele tinha autismo. É mesmo. E isso. E a gente, uma das coisas que era uma dor nossa é que a gente não poderia voltar para o sertão, porque o Uhum. Samuel ele faz um tratamento de segunda a sexta, de 8 a Sim. meio-dia praticamente. E no sertão ele não teria esse tipo de suporte. Então a Uhum. gente não iria sacrificar o nosso filho, o futuro dele, para a gente poder voltar para o sertão novamente. E começamos a pedir ao Sim. Senhor e falar com o Senhor qual era o propósito, né, de estarmos em Maceió, e entendemos que um dos propósitos era o Samuel, né, era para cuidar dele, é para poder desenvolver, Uhum. apesar que temos trabalho em Maceió também.
né? Hoje a gente trabalha em Maceió, no sistema prisional, a gente trabalha hoje nas comunidades de Maceió, trabalhamos na favela, temos um projeto hoje para... a gente atende semanalmente em média de 200 crianças na comunidade, com comida, discipulado bíblico. Então, assim, já tinha um trabalho estabelecido acontecendo em Maceió, só que o que nos chamou a atenção, eu queria falar até para quem está, né, assim, né, eu acho que ouvindo ou participando conosco, tudo aquilo que a gente passa na nossa vida, por mais que tenha algum tipo de sinal de sofrimento, nós precisamos aprender que, sabe, o plano de Deus é perfeito. Amém. Não há nada que o Senhor ele vai nos dar, ou qualquer tipo de sinal de sofrimento que não seja para uma glória maior, né? Amém. Então, a gente começou a perguntar assim, qual é o propósito de ter nos dado Samuel dentro desse espectro autista? Então, Uhum. começamos a conhecer esse mundo de crianças atípicas, sabe? De começar a conhecer sobre isso, estudar sobre isso. Começamos a frequentar, no caso, né, a clínica e conhecer outros pais, conhecer outras famílias que a gente não conheceria se não fosse o Uhum. Samuel, né? E o nosso Samuel não falava, o nosso Samuel tinha muitas coisas que deixavam a gente um pouco em dúvida acerca do futuro dele. O Samuel, ele era como se fosse um grau número 2, o autismo, que são 3 graus, né, eu creio. O terceiro é o mais agressivo, aí tem, né, o do meio, e tem o um que é o grau mais, né, leve, mas existe também a questão dos cuidados Uhum. e enfim. A gente, a gente começou a perseverar em tratar o Samuel mesmo, ir todos os dias para lá, e começamos a ouvir os pais que alguns em depressão, sabe, outros com pensamento de tirar a própria vida, porque não é fácil, sabe? Uhum. Você precisa abdicar ou dividir a sua vida para cuidar do filho, e tem pai que Sim. não aguenta a pressão disso, sabe? É bem difícil Uhum. mesmo. O que acontece é que durante, né, essas idas em clínicas, a minha esposa, ela me disse, Michael, eu entendi o propósito pelo qual o Senhor nos deu Samuel. E minha esposa, então, ela cria um projeto chamado Instituto Amigos do Samuel, Que que é um bacana, projeto cara. que agora, no momento, ele está cuidando de pais e mães de crianças autistas ou com Nossa. síndrome de Down ou que tem alguma necessidade Uhum. especial. E hoje existe um projeto, né, que, na verdade, ela levou a igreja também, com outras amigas que trabalham junto com ela, levou a igreja a entender também as famílias de crianças atípicas. A nossa igreja passou a ser uma igreja inclusiva a essas crianças, a essas Uhum. famílias. Começamos a conhecer mães e pais que não frequentavam cultos de nenhuma igreja, porque quando a criança tinha alguma crise, os irmãos não sabiam como, Sim. né, fazer, ou então até achavam que isso era um problema, então a gente Uhum. começou a treinar a igreja, promover, né? Que bacana, Inclusive, cara. a gente vai ter agora, a gente vai ter agora uma, uma apresentação de vários artistas autistas lá na nossa igreja. Eles vão levar Uau, quadros lindo, lindo. pintados, alguns artesanatos. A gente vai abrir isso à comunidade para poder ver, valorizar o trabalho deles. E tem uma frase que a gente gosta muito, que a gente usa muito no projeto, que é toda parte do corpo é importante. Então, as pessoas com necessidades especiais, elas fazem parte do corpo, elas fazem parte do corpo de Cristo. Elas podem Uhum. fazer parte disso. E agora o nosso próximo passo vai ser fazer uma clínica para atender as crianças que não têm um tratamento assim, Sei. né, adequado por conta da demanda. Sim. Para você ter uma ideia, a cada 7 crianças que nascem hoje, uma é autista. Uau, Então, então a para você demanda é ver, muito grande. o número é grande. Somente aqui no município são 10 mil crianças sem nenhum tipo de assim, né, para atendimento. Uau. Então, assim, a nossa vida resumida é essa, e hoje a gente está entre abrir novos trabalhos missionários, principalmente em lugares, né, por regiões onde não existe nenhuma igreja, nenhum tipo de trabalho, né, missionário, e Uhum. ao mesmo tempo lidando com a missão, a missiologia dentro dessa vida ordinária, sabe, no dia a dia, como nós Sei. podemos aplicar isso? Ensinar a igreja a desenvolver essa vida missional,
Então a gente está entre essas duas esferas, sabe? Sempre Uhum. em sermos uma igreja relevante à comunidade, relevante ao povo, que ama Jesus, que espelha Jesus, sabe? Que manifesta a glória de Jesus e ao mesmo tempo visando os povos ainda não alcançados e não no caso, né, para engajados ainda. Então, esse é um pouco da Perfeito. nossa vida. Uau. E que vida, hein, meu amigo? Eu não consegui falar nada aqui porque eu queria muito ouvir. Confesso para ti que eu sou uma pessoa desgarrada dessa realidade no sertão e dos povos não alcançados dentro do Brasil. Tudo que eu sei é muito raso, né? Eu acho que o que eu sei é o que está para todo mundo disponível na internet, ou é alguém pregando, fazendo alguma menção sobre o sertão, entende? Coisas assim. Mas eu nunca tive contato direto, né? Fui uma vez para o Ceará, ali na região de Crato. Não era também em Crato, a gente estava em Juazeiro e estendeu para Crato. Então ali foi o máximo que eu vi essa realidade do sertão nordestino. E agora eu queria fazer uma pergunta para ti. Quando você viu essa realidade das pessoas que não conhecia Jesus, como por exemplo a comunidade quilombola, como que foi esse privilégio também? É espantoso, eu sei que é espantoso ver dentro do Brasil povos não alcançados, mas o que tu sentiu, assim, como um privilégio de falar pela primeira vez de Jesus para esse povo? Sim, é desafiador, né? Eu acho que eu definiria assim, desafiador, porque aquilo que eu estou falando, eu sou responsável em nutrir, né? Então eu estou anunciando um Jesus, né, que faz parte daquilo que ele deixou para a gente lá na grande comissão, né, que é ir. Então eu estava indo. E só que o chamado não é somente para ir, mas é para fazer discípulos. Perfeito. E, e bem você sabe, né, e muitos irmãos que estão aqui vendo, que fazer discípulo não é de um dia para o outro, sabe? Mas requer ir, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, é ensinar, né, toda a doutrina de Cristo, a tudo aquilo que ele nos ordenou. Então é todo um processo. Então, eu tive experiência nessa em outras comunidades, em tribos indígenas, que foi pela primeira vez que eu tive esse privilégio, sabe? É algo glorioso, é algo, sabe, grandioso, mas ao mesmo tempo gera um temor de falar assim, cara, Entendi. agora eu tenho uma responsabilidade, Uhum. sabe, de continuar nutrindo esse povo com o evangelho completo, com o evangelho do reino de Deus. Então, Amém. assim, é glorioso, mas ao mesmo tempo é espantoso. É espantoso Entendi. porque nós precisamos assumir essa diretiva de Deus, né, de cumprirmos toda a parte, né, do processo e tendo a Entendi. certeza, né, para poder completar o texto, que Ele estaria conosco todos os dias. Então é com o auxílio dele que nós vamos cumprir esse processo de discipular as nações, né, por discipular os povos. Perfeito. E foi um problema para ti lidar com essa questão de ser pastor de uma igreja local e missionário, indo ao campo, participando no campo missionário? Deixa eu tentar melhorar. Por exemplo, hoje eu moro aqui numa cidade chamada Pinheiro, né? E a gente tem uma igreja local aqui. Então a gente faz um trabalho com a comunidade, mas a gente sabe também dessa coisa do ir. Há um sertão aqui próximo. Como lidar ser um pastor de uma igreja local aqui e essa realidade que está ao redor, essa realidade missionária? Como foi para ti lidar com isso? Porque tu pastoreou a igreja local, né? No Rio de Janeiro. Como foi para ti ouvir alguma crise? Ou isso sempre foi muito bem resolvido para ti? Sim, dentro da minha jornada missionária, eu acredito em chamados específicos, né? Inclusive, essa semana eu estou até aqui no Sertão, ensinando uma equipe aqui de Jocum sobre isso, sobre o chamado específico, sabe? Como
ter o coração de Deus para as nações. Então, assim, a minha jornada assim, né, missionária. Existem, né, missionários que têm ênfases específicas, né? Então, Entendi. alguns vão trabalhar mais dentro dessa ênfase de projetos. A minha é plantar igrejas. Eu acredito que plantar igrejas é o método mais eficaz de fazer o evangelho perdurar em qualquer comunidade. Então, Pronto. qualquer lugar do mundo, se eu desejo que o evangelho continue sendo, né, nutrido todos os dias, eu planto uma igreja. Então, Uhum. eu tenho um coração para isso. Então, eu planto essas igrejas e que essas igrejas, automaticamente, elas venham se tornar uma ação social também na comunidade onde ela está. Então, ela precisa Uhum. olhar as problemáticas da comunidade e servir, né, a comunidade, principalmente, né, com a palavra de Deus, que é a única coisa que transforma o homem. Então, para mim, eu não tive muita crise, porque a maioria das igrejas que, no caso, eu pastoreei, foram as igrejas que eu mesmo plantei. Então, como eu tenho esse coração voltado ao pioneirismo, sabe, a iniciar Uhum. trabalhos, quando o meu trabalho começava a frutificar, era o tempo de inserir outro pastor da comunidade e seguir meu caminho para plantar uma outra igreja para começar do zero Entendi. novamente. Uhum. Então, talvez alguns outros pastores com alguns chamados específicos teriam mais dificuldades relacionadas a isso. Então, eu creio que dentro da nossa comunidade local, dentro da nossa igreja local, existem chamados específicos. Vai ter gente que vai ter que ir para os rincões do sertão. Então, vai ter esse Uhum. coração inclinado para lá. E, e, e não é uma mesa que a gente vai quebrar um pedaço e mandar para o sertão, mas é uma mesa que se estende da sua cidade até Perfeito. chegar nesse lugar. Perfeito. Uau. Ainda que vá dois ou três, ainda que vá Uhum. poucos irmãos ali, mas é sabendo que toda a comunidade está indo através deles. Talvez não vai ser o Perfeito. pastor local que vai fazer isso, mas esse pastor local vai dar todo o suporte, o amparato para que essa obra venha se cumprir lá. Então eu não tenho crise por conta disso, sabe? A única crise que às vezes me dá é que eu quero estar em 10 lugares ao mesmo tempo, É a mas crise eu de não não estar posso em vários estar. lugares. Perfeito, cara, perfeito. Olha, falar de missões queima o coração da gente. Que a vontade que dá é só de ficar ouvindo você aqui, falando sobre essa vida, essa vida missionária, essa vida de plantação de igreja, de projetos, de etnias. É maravilhoso isso. E eu queria fazer uma pergunta sobre como que a igreja deve começar, se ela quer se envolver com o trabalho missionário, por onde ela começa? Eu sei que tem a comunidade local, né? Mas e quando começa a despertar um desejo por um lugar mais distante? Como a igreja lida com isso? Como ela pode começar algum trabalho assim? E, gente, quero fazer uma pausa aqui mais uma vez para estar mencionando os nossos patrocinadores, porque sem eles, gente, os nossos patrocinadores são amigos que têm nos ajudado a manter isso aqui de pé, a espalhar o evangelho a, por meio das redes sociais. Então, aqui, Viacar, Texel, Posto Pericumã, Reicar, Sabor Nordestino e Escola de Pregadores. E como eu já falei, você pode acompanhar cada um deles no Instagram. A logo tá passando aí o tempo todinho aqui no nosso bate-papo e vocês podem conhecê-los melhor, tá bom? Então são os nossos patrocinadores. Ok. Eu creio que toda igreja, ela precisa pensar em uma organização missionária dentro ali dela. Eu não falo sobre um departamento missionário, porque a gente pode também entender que esse envolvimento é só para algumas pessoas. Então, o departamento missionário não que seja um pecado a gente ter na nossa igreja local, mas é Sei, bom termos uma equipe que vai organizar missões para toda a igreja. Até entendi. porque, né, a grande comissão é para toda a igreja. Não é só para um ou para dois que tem alguns tipos de cargos ou vocação específica. É para a igreja toda. A igreja toda precisa
estar engajada na missão de Deus, né? Tanto na sua Jerusalém, como na sua Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Por isso que aqui no começo eu disse que nós precisamos ter esse pensamento global acerca da missão. Uhum. Então, não é só o nosso bairro que precisa, não é só a nossa cidade que precisa, mas o mundo precisa conhecer a Deus. Então, de Amém. que maneira, da minha comunidade local, eu posso servir o meu bairro, a minha cidade, o meu estado, a nação, o continente aonde que nós estamos e até os confins da terra. Então, eu creio o seguinte: dentro da nossa igreja local, quanto mais a gente falar sobre isso, mais nós vamos despertar os vocacionados. Então, existem Entendi. pessoas, né, que através do ouvir, elas são despertadas e elas compreendem que dentro da sua vocação, sabe, ela tem essa inclinação a servir missões, sabe, seja, quando eu falo, né, a questão, né, missionária, eu falo desde um evangelismo na nossa esquina até plantar uma Uhum. igreja lá no Afeganistão, entende? Então a gente vai levantar vocacionados e preparar para poder fazer isso. De repente a minha igreja local, ela, ela no começo ela vai ter uma dificuldade em começar algum tipo de trabalho, mas com certeza todos os pastores conhecem pessoas que estão fazendo isso. Então é daí que nascem as parcerias, né, para que Entendi. aconteça isso. Talvez eu não estou trabalhando com comunidades indígenas, por exemplo, mas talvez o Senhor falou conosco, como comunidade local, ou como, né, presbitério local, os pastores, que precisamos de alguma forma trabalhar com as comunidades indígenas. Uhum. Talvez entre nós conhecemos algum missionário que está lá. Então, talvez essa organização missionária que existe dentro da nossa própria igreja, que são alguns irmãos que têm essa aptidão, sabe, desejam, né, por organizar isso, nós podemos talvez levantar, né, recursos. E quando que eu falo, né, por recursos, não é só, né, dinheiro, sabe? Cara, missionário precisa muito mais de uma rede de, né, intercessores do que uma rede de mantenedores financeiros. Olha Então, aí. isso é clássico, a gente, né, precisa muito, né? Uhum. Nós, né, precisamos de pessoas que visitem a gente no campo. Então imagina o Sei. cara que está lá para dentro do sertão, o cara tá lá, sei lá, 10 anos, há 20 anos morando com a comunidade local. Talvez tudo que ele precisa é que a gente faça uma viagem para lá para cuidar dele. Entendi. Isso conta muito, né? Isso conta muito. Essa carência emocional de amigos, né? De quem a gente ama. Muito. Imagina, tem gente que está enfiado em alguns cantos aí há anos. Não tem ninguém nem Uhum. para não tem nenhum ombro para botar a cabeça e chorar, por exemplo. Então é Entendi. muito importante da gente, é, de tempo em tempo, fazer isso. Nós Uhum. temos uma base missionária aqui em Alagoas, em Arapiraca, uma cidade aqui, né? O missionário Jonas ali, a equipe dele, eles trabalham só para suportar pastores que estão esquecidos no campo. Então eles ficam sabendo no Entendi. sertão, aonde existe um pastor que está sozinho, isolado, que Entendi. talvez abandonaram esse cara lá. Então, a Uhum. nossa missão vai para dar suporte a esse cara, para levar ferramentas, precisa levar comidas, precisa levar Que dinheiro, sabe? A bacana. gente a gente tenta repartir o pouco que a gente tem e repartir com aqueles que não Uhum. têm nada. Então, Perfeito. assim, missão é uma esfera muito grande. Por Uhum. exemplo, pode ser que de tempo em tempo nós vamos separar um grupo de médicos da nossa igreja local para servir uma missão que está lá em Pedrinhas ou em algum outro lugar do Maranhão, por exemplo, sabe? Aham. Ou no Piauí. A gente pode pensar, nós temos todos os recursos dentro da nossa igreja local disponíveis para fazer missão no mundo. Então, a gente só não pode Perfeito. guardar esses recursos, né? Recursos que eu Perfeito. falo mais uma Perfeito. vez, não é só de dinheiro, é de gente, é de Aham. profissionais, sabe? Uhum. Nós podemos servir de diversas formas. Entendi. Meu amigo, perfeito. Eu queria compartilhar alguma coisa que aconteceu comigo. Eu morei em São Paulo durante 20 anos. E quando eu vim morar no Maranhão, eu não vim direto para a cidade de Pinheiro. Eu fui morar numa outra cidade, no sul do Maranhão, chamado São Raimundo das Mangabeiras. Ela leva esse nome porque é uma cidade muito pé de manga. Ela é uma cidade pequena,
de 20 e poucos mil habitantes, mas eu tenho parte da minha família que mora lá, né, a parte da minha mãe, e eu morei lá até os 11 anos, de lá que eu fui morar em São Paulo. Minha esposa também é de lá, só que a gente se conheceu em São Paulo, nos casamos em São Paulo e voltamos a morar no Maranhão. Então o que aconteceu? A gente foi para uma região dessa cidade de extrema pobreza mesmo. A gente ficou 3 dias chorando quando a gente saiu daquela região de ter visto a pobreza daquele lugar. E a gente começou a fazer um trabalho ali de suporte àquelas famílias. Só que o que aconteceu? Eu senti falta da pessoa menos crente da igreja que eu congregava em São Paulo. Se a pessoa menos crente da igreja que eu congreguei em São Paulo tivesse lá, já era muito bom para mim. Porque eu me senti só, entendeu? Eu me senti muito só, sentia falta de amigos, eu sentia falta das pessoas. Então, a pessoa menos crente que eu conheci em São Paulo seria muito crente para mim naquela época, quando eu fiquei durante 1 ano e meio lá. Por isso que eu estou falando que essa questão mesmo do missionário no campo, o lado emocional, a falta da família, de amigos. Claro que ele vai construir amigos naquela região onde ele está, mas é uma coisa que faz uma diferença muito grande mesmo. E amigo, olha, para a gente finalizar, eu queria que você desse um conselho para a galera que está ouvindo a gente, acompanhando a gente. Se ela sente o coração dela queimando para essa questão das missões, ela começar como? Chama o pastor, conversa com o pastor, ajuda na igreja local liderando uma célula, liderando um projeto ali na sua comunidade. O que você diria para essa pessoa? Ok. Acho que a primeira coisa que eu diria é que não existe missões sem a igreja local. É importante a gente pensar isso. Não existe o alto envio, né? Então, Jesus ele fez questão, né, de, por exemplo, quando ele via os 70, ele faz questão de aplicar essa obra apostólica, apostolicidade, né, que fala desse envio e ao mesmo tempo a cumplicidade. Então ele manda de 2 em 2, ele dá alguns tipos de conselhos para quando eles forem de casa em casa, de que forma eles iriam, né, agir. Então, nada melhor do que qualquer tipo de pensamento que o Senhor tem colocado sobre isso, construir junto com o seu pastor local. Eu sempre falo sobre isso e a gente não pode esquecer disso. Há exemplo de Atos capítulo 13, quando surge ali a primeira viagem missionária, que foi quando os irmãos estavam ali em Antioquia e daquele grupo ali, os irmãos que estavam servindo a igreja local, a comunidade local, eles estavam orando e jejuando e o Espírito Santo separa Barnabé e Saulo para uma obra específica. Então, existe um tipo de processo. A geração nossa, ela não se submete a processo, ela tem dificuldade com isso. Então, por exemplo, ela olha a sua vida, a vida do pastor, né, Ribinho e de tantos outros, fala, não, cara, eu quero ser como eles. Só que não querem viver os processos, sabe? Não quer viver esse processo de, sabe, de começar, de gastar a vida no Senhor, desenvolver a vida no Senhor, sabe, de repente cuidar de uma célula, ou então ajudar algum outro irmão, ou fazer uma viagem para cá para poder servir alguém. Mas não, eles já querem começar talvez em outro lugar. Entendi. E nós precisamos compreender isso. A gente tem que submeter o coração nosso ao processo do Senhor e fazer isso junto mesmo com a nossa igreja local e sem a gente não esquecer disso. Entendi. Interessante, só para... Eu acho que uma frase que guarda bastante, sabe, essa nossa ideia da conversa hoje é uma de John Stott, que eu gosto muito, que ele diz assim, temos todos os meios para evangelizar o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso bairro. Mas, infelizmente, eles estão dormindo nos bancos das nossas igrejas. Uau. Uau. Então, assim, todos os meios a gente tem,
Se a gente olhar para dentro da nossa comunidade local, seja ela pequena, seja ela grande, todas as ferramentas necessárias estão ali dentro. Mas a gente não pode deixar isso somente para algumas pessoas. É por isso que é necessário um trabalho de despertamento, de dentro para fora, sabe? Precisa acontecer um avivamento pessoal em nós, dentro da nossa Amém. comunidade, para que então nós podemos ir servir, né, o nosso bairro, a nossa cidade, a nação e as nações da terra. Perfeito. Meu amigo, cara, muito obrigado. Muito obrigado pelo bate-papo. Que o Senhor continue dando muita graça a vocês. E o sertão nordestino possa, esse avivamento que a gente ouve tanto, né? Possa se espalhar pelo nosso sertão. Que Deus levante missionários para estar com vocês, desperte a igreja brasileira para estar junto nesse propósito. E eu quero que tu saiba que, né, a gente aqui, né, Luquinhas está aqui dando suporte para a gente. Como igreja, né, a gente, de repente, fazer alguma conexão, alguma coisa para a gente estar junto naquilo que Deus quer fazer aqui no Nordeste brasileiro. Amém. Estamos prontos a servir. Eu creio que o Senhor está encaixando as peças desse quebra-cabeça, né? E a gente está com o coração disponível, sabe, a caminhar junto, a olhar, a observar, a aprender com vocês também. E a gente está nessa jornada juntos, tá? Que Deus abençoe vocês. Foi um prazer, um privilégio mesmo. E eu creio que esse canal ele vai abençoar muitas e muitas vidas. Eu tenho, né, acompanhado alguns podcasts também, algumas coisas que vocês estão fazendo, e a igreja desde quando eu conheci, e eu creio nesse canal de transformação de vidas e também, né, por despertamento para muitos. Obrigado, Amém. que Deus abençoe. Eu que agradeço, meu amigo. Obrigado por ter compartilhado o teu coração com a gente aqui. Deus abençoe. E galera, se você quiser conhecer mais, né, o trabalho do Maicon, você pode... Vai aparecer aqui o Instagram dele, você pode acompanhar o Instagram e a partir disso, de repente, fazer algum tipo de conexão e vai ser muito bacana, tá bom? Amigão, obrigado, hein? Grande abraço aí pra ti. Fica com Deus, mano. Obrigado, que Deus abençoe vocês. Amém. Valeu, galera. Falou.